E muita coisa tem se dito por conta do que vem acontecendo com a soja no Brasil. O prêmio pago pela soja no porto tem melhorado bastante e isso faz com que muita gente até aposte que seja por conta de uma possível guerra financeira entre Estados Unidos e China, coisa que dificilmente vai ser, como a gente comentava no Agricultura BR desta última quarta-feira. João Pedro está aqui conosco, consultor de agronegócios do Canal do Boi. João Pedro, olha só, daqui a pouco a gente vai mostrar um gráfico que vai mostrar lá o prêmio, ficou muito melhor mesmo, pago no porto. Por que isso está acontecendo? Isso é Argentina ou é China com os Estados Unidos? Boa tarde, João. Boa tarde, Fabiano. Um somatório de fatores. Você está... Desculpe. Nós estamos vivendo uma situação tal que o Brasil pode chegar a exportar esse ano acima de 70 milhões de toneladas de soja, ou seja, o volume de soja vai ser muito grande. A safra nossa já se fala em 115, 116, algumas consultorias chegam até a projetar 118 milhões de toneladas. Não sei se esse número vai se confirmar ou não. O que está acontecendo nesse momento? Você tem a Argentina, a situação climática deles judiou demais da Argentina, dos 55 milhões já se fala em menos de 40 milhões de toneladas. A Argentina é um grande exportador, não de grãos, mas de farelo. A China também ia importar farelo. Nesse momento, vê uma certa dificuldade de perspectiva de oferta significativa de farelo por parte da Argentina. Agora, a China ela está concentrando as compras no Brasil, porque faz muitos anos que ela elencou o Brasil como parceiro prioritário. Brasil e China têm duas economias bastante complementares. Nós fornecemos petróleo, fornecemos minério de ferro, fornecemos celulose e fornecemos muita soja. Mais de 70% da soja é com destino à China. Então, a China confia no Brasil, é um parceiro que confia, né, que atende. A nossa soja é boa, ela tem um teor de proteína mais elevado que a soja americana. Melhor que a soja americana. Melhor que a soja americana e que a soja argentina. O Brasil até agora nunca fez besteira de querer taxar, de fazer cota, de fazer isso. Deixa o mercado fluir normalmente, por isso que a soja cresceu, por isso que a soja expandiu no Brasil. Falando de uma maneira mais direta, né, isso fortalece a amizade, né, os laços comerciais entre Brasil e China. Mas uma coisa que nós trazíamos durante essa semana, João Pedro, é esse prêmio pago, né, o Brasil vai sendo privilegiado por conta dos problemas na Argentina. Muita gente falava a respeito que uma possível guerra comercial entre China e Estados Unidos, e você comentava comigo, né, que se tiver alguma retaliação jamais aconteceria com relação a coisas ligadas à alimentação, né? Porque você coloca em risco uma população inteira. Eu vou pedir para a nossa produção posicionar o segundo gráfico, que a gente vai ver o valor do prêmio pago pela soja lá no Porto de Paranaguá. O pessoal colocou aqui, João Pedro, olha só, no dia 26 de março, essas informações aqui nós obtivemos com a Exalc, com corretoras que operam no Porto de Paranaguá e também agências de informações internacionais. Olha só, nesse último dia 26, o prêmio pago de $1 por bushel. No dia 1º de março, no começo do mês, estava com 65 centes de dólar. Se pegarmos um ano antes, estava em 36 centes de dólar. Se comparar com o ano passado, quase que triplica o valor do prêmio pago. O prêmio no Porto brasileiro está em função do preço. O produtor estava relutante em vender soja a 50, 52, depende da região, R$55. O sul do Brasil, que é um polo produtor de soja significativo, Paraná, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul com o risco de seca. O produtor, e normalmente o produtor não vende também antecipado. Quem vende antecipado é Mato Grosso. E o preço estava tão baixo que estavam relutantes em vender. A hora que melhorou um pouquinho o preço de Chicago, melhorou a questão da pressão de compra. A China veio comprando muito, as trades chinesas vieram comprando muito. Em parte, sempre havia um certo risco de haver alguma retaliação em cima de tributação, alguma coisa qualquer em cima da soja americana. Então, os importadores chineses, para que vão correr risco de botar um navio no mar e depois, quando chegar no porto para desembaraçar, ter uma alíquota de 10%, 15% a mais? Sei lá. Os caras ficaram um pouquinho temerosos. O que eles fizeram? Vieram em peso para o Brasil. A semana passada foram dezenas de navios que foram vendidos para a China de soja brasileira com destino ao mercado chinês. Então, criou essa situação e o prêmio foi um fator que alavancou as vendas. No momento que
O preço porto estava 70, 72, uma hora para outra foi para 80, passou dos R$ 80. R$ 80 mesmo com a inflação de frete, mesmo com a inflação de frete que deu no Brasil. Só para ter uma ideia, hoje Mato Grosso do Sul está em R$ 240 para levar, ou até um pouco mais daqui com destino a Santos ou Paranaguá. O preço subiu muito, o frete no Brasil, em função da própria demanda maior. Que você tem nesse período agora também uma saída de caminhões que estavam na estrada e ficaram fazendo a ponte entre lavoura e armazém na cidade. Lógico, e você aumentou muito as vendas. Possivelmente, março chega a 9 milhões e meio de toneladas exportadas, pela média que está correndo até agora. Então, o que aconteceu? O frete subiu. Então, o prêmio no porto foi o estímulo para que o produtor tivesse coragem de vender e começou a vender. Você vê hoje Mato Grosso com 65% da produção deles, que é o maior estado produtor, com mais de 30 milhões de toneladas, comercializada. Então, a nível Brasil ainda é baixo o percentual, 30 e poucos, 32% já comercializado. A Mato Grosso, que é o grande produtor e grande exportador, ali já... Deu uma adiantada muito adiantou. boa. E os caras fazem muita barter, operação de troca. Essas empresas que trocam também já venderam. Ou seja, o mercado andou em função do prêmio, em função do preço Chicago e do dólar, que passou dos 3,30, 3,28, 3,30, hoje acho que está 3,32. Então, nessa última quarta-feira chegou até 3,34, depois então, cedeu um pouco. Tudo isso, e ajuda esse somatório acabou. Quando voltou a chover na Argentina, freou a escalada de preço em Chicago, mas caiu um pouco, mas mesmo assim você trabalha com mais de $11 por bushel nos portos brasileiros. Tá certo, então, João Pedro Couto Dias. Fazer uma pergunta rápida, nosso tempo aqui já esgotou, João Pedro. Em relação a esse prêmio pago no porto, movimentação em relação da China em relação à Argentina para o Brasil. E a própria Agroconsult, que no Rally da Safra divulgou 72 milhões de toneladas de previsão de exportação, com uma produção mais alta também. Preço no porto do Brasil, descola ou já está descolando de Chicago? Não, o prêmio é significativo, né? Se você pegar mais de 10%... Já dá para dizer que separou. Você trabalha com um prêmio de 10%, em cima próximo a 10% do prêmio do preço de Chicago. 10%. E eles devem ter um prêmio também, posto Golfo do México, porque esse preço é posto região produtora na região americana. Só que eles têm um frete muito mais barato e muito mais eficiente do que o nosso, para levar da região produtora do meio oeste até o Golfo do México para exportar. Mas nesse patamar de preço, para um produtor que estava esperando vender por 50, 52, começou a vender por 58, 60, 64, melhorou, ele começou a comercializar. Porque toda a comercialização estava travada, você tinha muito pouca soja vendida até o início da colheita, né, Fabiano?